Fala galera, Cris falando e vamos começar, e no vídeo de hoje vamos falar sobre o todo poderoso Ishiki Otsutsuki, que foi morto de uma maneira extremamente fácil e inesperada. Me fala a verdade, você não esperava que o Ishiki fosse morrer, você acreditava desde o princípio que ele seria o vilão final, mas não foi isso que aconteceu e pegou todo mundo de surpresa. Mas se eu falar pra vocês que o mangá de Boruto pode estar nos reservando mais surpresas e o Ishiki Otsutsuki pode voltar a qualquer momento e vocês vão ver detalhadamente com várias evidências como o Ishiki estaria fazendo isso. Então vai deixando o seu like porque esse vídeo está extremamente épico. Não se esqueça e também, se você for novo, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo como esse aqui. Então galera, chega de enrolação e vamos direto ao vídeo. Então, meu querido Shonen, como a gente viu no mangá de Boruto, o Ishiki Otsutsuki acabou batendo as botas, o cara morreu de vez e toda a responsabilidade do clã Otsutsuki foi passada para o Koji. Ele agora é responsável de se tornar um deus supremo e o Ishiki acabou dando todas essas coordenadas através do karma branco que o Koji tem. E eles no mangá se comunicaram por um bom tempo usando essa ligação desse karma. E através dessa ligação o Ishiki disse algumas coisas, passo a passo, tintim por tintim, do que era pro Koji fazer. E primeiro ele acaba dizendo que o Koji terá que absorver aquele Jubi, aquelas 10 caudas, mas antes disso ele vai ter que fortificar aquela besta, que é muito simples, dá o Boruto ou o Kawaki como alimento, qualquer um dos dois serve. E quando as 10 caudas estiver nutrida, é para o Koji pegar e absorvê-la. E a partir daí ele vai começar o seu processo de dominação de planetas. E é claro que a Terra não está do lado de fora desse plano, toda a vida corre perigo. Porém eu acabei entrando em um questionamento, pois pense comigo, Ishiki entrou no mangá como sendo um dos maiores vilão da história de Naruto, e não só isso, ele tem uma personalidade cativante e a sua arrogância que torna ele bastante educado por ele saber do tamanho poder, então ele acaba menosprezando todo mundo com a sua educação. Então você também não acha estranho o Ishiki acaba passando o bastão de Otsutsuki para um simples coadjuvante que até agora tinha pouco aparecido? Não é estranho que alguém como Ishiki, que era tido como o vilão final de Boruto, ter morrido tão facilmente assim? Então é aqui que eu falo pra você, se na verdade tudo isso foi um plano dele escolher justamente uma pessoa que ninguém iria suspeitar para seguir os seus passos. Calma que você vai entender tudo agora, pense comigo galera, o que parece nem mesmo o Amado sabia sobre aquele tal karma branco, senão ele mesmo teria comentado com todo mundo. Então o Amado literalmente não sabia sobre aquele karma, e nós temos que lembrar que o Amado foi responsável por criar o Koji, assim como a Delta. Eles são basicamente armas científicas, ou seja, não são humanos reais, e por isso que o karma acabou dando aquela modificada e ficou branco. Então o Ishiki fez tudo muito bem calculado, não contando isso para o Amado. E por conta desse pensamento individual do Ishiki de não ter revelado nada para ninguém, ele pode estar tramando a sua volta. Mas como assim, Cris? Como ele vai voltar à vida? Mais uma vez eu peço calma para você, pois sua cabeça vai explodir com tantas informações. Pois a mesmíssima coisa que aconteceu com a Kaguya no passado, ao criar o Zetsu Negro, para que ele pudesse tirar aquele selamento que foi feito por Hagoromo e o Hamura no passado, e assim ela pudesse voltar à vida. Pra você que não está lembrando muito bem da história do Shippuden do Zetsu Negro, eu vou dar uma recapitulada porque basicamente o Zetsu Negro é o karma hoje em dia. Como assim, Cris? Nós temos que lembrar que o Zetsu Negro foi criado pela Kaguya, ou seja, a vontade dela. Então desde o princípio o Zetsu estava manipulando tudo e a todos para que a Kaguya pudesse retornar. Então ele acabou mudando as escrituras naquela pedra e por aí vai. Mas para dar um resumo do resumo, a Kaguya precisava de alguns fatores para ela voltar do seu selamento, ela voltar à vida. Então ela precisava que alguém ativasse o Rinnegan para que pudesse trazer o Gedo Manzou para a Terra.
E o Madara acaba fazendo tudo isso, pois ele está sendo manipulado ali pelo Zetsu negro. E após o Madara colocar todas as bijus dentro daquele Zetsu e absorver, e não só isso, ativar o Tsukumoyo infinito, foi o estralar de dedos para Kaguya retornar. E assim o seu plano estava concretizado. O Madara acabou sendo manipulado por um Zetsu negro desde o começo para Kaguya voltar à vida. Então, se vocês pegarem a história do Madara, é basicamente a história atual, só que de uma forma reformulada, pois se vocês prestarem atenção, o Karma também precisa de alguns fatores. Ele precisa que o Jubi seja alimentado, e depois ele tem que absorver, e depois disso consumir alguns planetas para o Code se tornar um deus, porque o Ishiki quer que ele se torne um deus supremo, pois através daquele karma ele estaria voltando à vida. O Code teria o corpo perfeito de um deus para o Ishiki renascer. Basicamente a mesma história que aconteceu no Shippuden estaria acontecendo agora. E a gente não pode esquecer o princípio do karma, que nada mais é do que usar um corpo de uma pessoa para renascer. Então vocês acham que só porque o karma mudou para a cor branca, o Ishiki não vai voltar à vida? Tudo aquele hype que o mangá de Boruto colocou nele vai ser jogado assim do nada, de lado? Claro que não. Ishiki estaria voltando da mesma forma que a Kaguya voltou no passado. Então basicamente o Ishiki está usando o Code. Ele quer que ele se torne poderoso, ele quer que ele se torne um deus, para que o corpo do Code seja poderoso. Nós temos que lembrar do corpo do Jigen. Mesmo o Jigen sendo forte, o Ishiki não podia renascer dentro dele, pois o próprio Ishiki fala: nossa, esse corpo aqui do Jigen é fraco, eu não consigo renascer, não aguento o meu poder. Então por isso que ele quer que o Code se torne um deus, para ele usar o corpo do Code. Então o Code basicamente está sendo manipulado. Então basicamente ele colocou raiva e ódio no Code. Vai atrás do Naruto, vai atrás de todo mundo, ou seja, o Code jurou todo mundo de morte, mal sabe que ele está sendo manipulado pelo seu mestre. Então é basicamente isso que estaria acontecendo no futuro. Então se o cenário de Shippuden se repetir agora em Boruto, sim, de alguma forma o Code vai conseguir absorver aquele Jubi. Não sabemos se ele vai conseguir dar o Kawaki ou o Boruto de alimento, ou se ele vai absorver daquele jeito. Alguma coisa vai acontecer e o Code vai conseguir fazer passo a passo. Ele vai conseguir absorver o Jubi, ele vai se tornar um Otsutsuki, e quando o corpo dele estiver poderoso, assim como o do Madara, o Ishiki estaria voltando da mesma forma que a Kaguya, usando uma cobaia. Então eu quero que vocês comentem aí e deixem a sua opinião, pois eu vou estar lendo o comentário de geral. E também não se esqueça de deixar o seu like, deixa o gostei para dar aquela fortalecida marota. E também, se você for novo, se inscreva no canal, não se esqueça. Então galera, muito obrigado pela sua audiência, tamo juntos, até o próximo vídeo.